Olá, olá! Está começando mais um episódio de Médico para Paciente. Eu sou Daniel Vilela Martins, endoscopista e cirurgião, e estou aqui com meu amigo Luiz Severo, neurocirurgião e especialista em dor. Fala, Luiz! Opa, como é que estamos, Daniel? Temática hoje extremamente interessante. Urologia. Provavelmente quem acompanha aqui a gente, nossos pacientes, homens em especial, vão pensar que urologia se resume talvez à próstata e ao bendito toque retal, que a gente vai também trazer um pouquinho desse assunto. Mas o nosso objetivo hoje na live é mostrar que a urologia é muito mais do que saúde do homem apenas e muito mais do que próstata. Então a gente está com um convidado super especial. A gente está hoje com o Dr. Petrônio Eduardo, médico cirurgião pela Universidade Federal de Sergipe. Ele fez urologia no Hospital de Getúlio Vargas, em Recife, e vai falar um pouquinho com a gente sobre a urologia, os pacientes, quem procura ele mais, alguns cuidados que a gente tem que ter. Seja bem-vindo, Dr. Petrônio. Obrigado pelo convite. Eu sou Petrônio. Primeiro, parabenizar pelo projeto. E eu estava vindo para cá e lembrando que lá na minha formação ainda na faculdade, que era o tempo dos blogs e tal, eu tinha um colega de turma que chamado Isaías, hoje mora em Recife, é ortopedista, e a gente lá admirando o Dr. Edmundo Gaudêncio, nessa época, nosso professor, e aí a gente criou lá um blog chamado Sarau. A gente convidava alguns professores, colegas para escrever, publicava. E aí foi gerando alguma coisa que infelizmente foi se passando e a gente deixou. E aí eu tive uma releitura do que a gente viveu lá na formação com o podcast de vocês. Show de bola. Que legal. Nossa, então a gente tem conteúdo pra caramba. Então, exatamente. Vamos começar primeiro, que cerca de 65 mil casos de câncer de próstata o ano passado, a gente teve cerca de 65 mil casos de câncer de próstata no ano passado. Isso significa que é o câncer que mais tem a prevalência, que mais ocorre nos homens no Brasil. E como é que foi essa questão do Novembro Azul no consultório? Qual que é a importância do Novembro Azul para você? Para vocês, para a urologia? A urologia chega muito forte e todo mundo escuta falar no Novembro Azul, e é digamos que é um movimento que vem crescendo cada vez mais, e isso traz grandes benefícios, principalmente no acesso à informação. Sim. Então o paciente ele chega no consultório e ele chega mais facilmente, o acesso é maior nessa época do Novembro Azul, mas ele já chega informado. Então, a história do toque retal, do PSA, dos sintomas, isso tudo chega muito mais fácil. O paciente já chega mais esclarecido no consultório. E isso é ganho de informação e é ganho de benefício para o paciente. Então, realmente, agora, saindo do Novembro Azul, a gente percebe que ano a cada ano a campanha vem crescendo e os benefícios vêm aparecendo. Então, eu sou de uma formação mais recente e aí eu percebo isso no consultório, muito mais agora no Novembro Azul, e a gente entende que traz benefícios. Com certeza. E quando a gente está falando aqui do câncer de próstata, vamos relembrar para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando aqui na nossa live, em relação aos sintomas, porque às vezes o paciente ele espera os sintomas até o dar diagnóstico e anatomicamente e o que a gente já espera epidemiologicamente, esses sintomas eles são muito mais tardios. Quais seriam os sintomas e quais seriam os sintomas de alarmes que fariam com que o paciente procurasse o urologista, suspeitasse de alguma doença prostática? Esse é um ponto-chave. Então, a ida ao urologista é uma ida precoce, porque a doença, infelizmente, ela não dá sintomas de forma inicial. Então, quando o paciente chega com os sintomas, na maioria das vezes, a doença já realmente está instalada de forma mais clara, né? O que acontece é que sintomas de doença avançada vai vir desde dor óssea, que é o primeiro sítio para onde a doença espalha, a um sintoma de urinar com dificuldade, urinar gotejando, e o que chama mais a atenção do paciente, que é o que busca mais fácil o consultório, é urinar sangue. Então, o paciente está lá, urinou sangue, teve o esperma com sangue, esse chama a atenção, e de fato é uma hora que a gente investiga mais de perto e investiga mais preciso, porque a chance é maior. Então, qual o ponto-chave do câncer de próstata? Inicialmente ele não traz sintoma, então você tem que fazer uma busca ativa lá para o paciente que está assintomático. E por isso que a Sociedade Brasileira, ele criou, e isso é sequência da americana, o período de ir ao urologista. Então,
com 45 anos, os pacientes com grupo de risco têm que ir, e a outra população com 50 anos. Então, esse é um estágio que a gente chama lá meio que obrigatório. Obviamente que de 40 a 45 anos a gente vai ter uma atenção, só que mais específica, ou seja, individualizada. E paciente com 90 anos, que a gente sabe que é uma doença que pode aparecer com maior prevalência nessa faixa etária, a gente já não vai fazer tanta coisa. Por quê? É uma doença indolente, então ela não vai ser tão agressiva para um paciente que já é mais idoso. Então a gente entende que tem a hora de começar e a hora de terminar. E quando a gente puxa a ideia do câncer de próstata e das doenças prostáticas, um dos pontos principais que fazem com que tenha medo as pessoas de procurarem é o medo da possível indicação de cirurgia e com a indicação de cirurgia os riscos. Eu queria que tu trouxesse pra gente todas as inovações tecnológicas que fazem hoje da cirurgia urológica, em especial para a próstata, ser algo mais seguro do que antigamente. Eu acho que a palavra não seria nem risco, mas seria as complicações da cirurgia, que são as duas que todo mundo conhece, que é hipotência e incontinência. Então, o paciente ele fica com medo, vou ficar broxa, não vou ter mais relação depois da cirurgia. Onde, na verdade, a gente entende que se o diagnóstico precoce é de forma mais abrangente, a gente consegue tratar melhor, operar melhor, e tudo de forma dentro dos mecanismos de tecnologia que a gente tem disponível. Então, desde a cirurgia aberta, que é uma cirurgia clássica e falando de forma real mesmo, é a que a gente mais faz e a que é segura, tem menos efeito de complicações porque a técnica foi se aprimorando ao longo dos tempos, e desde a assistida com robô. E aí, nesse meio termo, a gente vai ter a videolaparoscopia, que é uma assistência você tem um acesso muito mais fácil até aqui na nossa cidade, em toda a região, e a assistida por robô, que é onde a gente vai ter um acompanhamento robótico com precisões de movimentos milimétricos muito maior. Então, após o diagnóstico precoce, aí sim é a hora que a gente tem que chegar junto do paciente, e nem sempre vai ser cirúrgico, né? Então, tem pacientes que a gente vai fazer e oferecer vigilância ativa, outros que a gente vai poder oferecer radioterapia, cirurgia como uma grande proposta no tratamento de cura, mas tem que entender que, hoje em dia, as cirurgias são extremamente seguras. As cirurgias robóticas traz para a gente uma segurança na hemotransfusão, nas complicações pós-cirúrgicas, principalmente incontinência e a parte da potência sexual. Então, de fato, o que a gente quer é que o paciente conheça a tecnologia, mas muito mais do que isso, que chegue mais cedo para a gente, para que a gente oferte lá a maior porcentagem de cura. Então, uma coisa que eu estava puxando era a necessidade da prevenção. Então, esses sintomas, quando chegam, a hematura, que é o sangramento da urina, já é um sintoma de alarme e já mostra que há uma lesão que está extrapolando a próstata em si, pegando outras estruturas. Um outro ponto que eu queria trazer agora, já que a gente colocou logo no início do podcast, de que urologia não é só saúde do homem, não é apenas o homem que procura o urologista. Eu queria então que trouxesse a tua experiência como urologista. Qual é a epidemiologia? Quais são as doenças que mais a mulher deveria procurar o urologista? Às vezes a gente é surpreendido, até na faculdade, quando lá eu estou com os alunos e eles perguntam mesmo se o urologista atende mulher. E isso é claro, né? Tipo, uma mulher que tem pedra nos rins, ela vai procurar um urologista. Então, isso lá no consultório, às vezes os pacientes homens ficam dizendo, hoje tinha muito mais mulher esperando do que homem. Sim, a gente atende mulher e numa quantidade bem expressiva. Então, de doenças, geralmente as mulheres procuram a gente por conta das infecções urinárias de repetição, e isso é clássico. Então, mulheres, e hoje em dia eu tenho percebido que a prevalência não está só mais na idade adulta, na frente, mas pacientes bem mais jovens, com infecções do trato urinário de repetição, os cálculos renais, as hematúrias, seja ela microscópica e macroscópicas. Então, geralmente, vai girar em torno disso. E o ponto-chave, que são as incontinências urinárias. Então, a mulher, quando vai envelhecendo, ela vai ter uma maior chance e probabilidade de gotejar, de perder urina. E esse é um sintoma que muda muito a qualidade de vida. Sim. É estigmatizado
Então, perde o convívio. Às vezes as mulheres ficam com medo de sair de casa, não vai mais para a igreja porque fica com odor de urina e tudo mais. Então, a gente tem chegado muito junto das mulheres que têm essa perca urinária para poder fazer uma linha de tratamento específico até chegar no ponto de cirurgia, que somos nós, urologistas, que faz a cirurgia, ou uroginecologista. São especialistas na ginecologia que foram lá e fizeram mais um ano do tratamento uroginecológico. Então, para tratar incontinência e outras doenças da via urinária, você pode ser urologista, especialista em uroginecologia, ou você pode ser ginecologista, especialista em uroginecologia, que aí vai tratar mais especificamente essa parte de perca urinária e tudo mais. Já os cálculos, normalmente somos nós, urologistas, que tratamos. Um ponto interessante quando você traz aí a incontinência, que é realmente frequente e incapacita do ponto de vista de qualidade e de constrangimento social. Quando a gente fala desse tratamento, desde os tratamentos conservadores, que aí geralmente faz fisioterapia pélvica, que muda realmente o prognóstico, desde a tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Fala pra gente aí qual é o racional que o urologista se coloca numa mulher com incontinência. A princípio, a primeira coisa que a gente vai fazer é o interrogatório para tentar classificar o nível da incontinência, seja ela leve, grave, moderada, para em seguida escolher uma linha de tratamento. E aí a linha vai caminhar desde as medidas comportamentais, as medidas de fisioterapia do assoalho pélvico, assim também como a própria ingestão de água e tudo mais. E essa linha vai caminhando de acordo com a resposta. Então, um paciente que responde muito bem a fisioterapia, ele vai aumentar o prazo até chegar no medicamento e em seguida, e por último caso, a gente faz lá as partes cirúrgicas, onde hoje em dia a gente faz um sling, que é uma tela que vai suspender um pouco a uretra e realmente, quando bem indicada, ela vai ter uma eficácia excelente e de fácil aplicação, de fácil reprodução. E nesse meio termo aí, a gente tem que usar o exame principal, que é o exame do estudo urodinâmico. Então, para determinar lá qual é o grau da doença, para em seguida escolher o tratamento, a gente vai usar a mão de um exame chamado estudo urodinâmico, para poder estudar, já que a gente está falando mais para o paciente, estudar a função da bexiga, como ela está funcionando naquele paciente. E se realmente é uma incontinência. Porque hoje em dia a gente tem outros diagnósticos que precisam ser realmente diferenciados, e um dos principais deles são as bexigas neurogênicas, as bexigas hiperativas, para poder determinar em que estado aquela paciente se encontra, em que diagnóstico aquela paciente se encontra. A partir daí, escolher o tratamento. E é sempre bom falar que cada paciente é diferente do outro. Então, a gente não pode achar que a vizinha está tomando um comprimido e ela vai usar também para poder parar de perder urina. E a gente sabe que se aquele paciente tem uma doença, por exemplo, um glaucoma, ele não pode usar tal medicamento e isso pode fazer uma diferença brutal no sentido de individualizar. Então, realmente é procurar assistência para poder aceitar e entender a doença e em seguida tratar. E não pegar um comprimido ali na esquina e tomar. Acrescento apenas como uma forma também existe hoje uma tecnologia, eu sendo neurocirurgião funcional, a gente faz muito nos tratamentos aí avançados de dor eletrodo medular. Só que hoje tem mais ou menos uns 2 anos que já foi liberada pela Anvisa, já está em aplicação e que ainda é até um pouco desconhecido para a nossa comunidade médica, tanto neurocirúrgica como médica em geral, e que existe também eletrodos medulares que podem ser colocados ali nas raízes sacrais e isso trazer melhora da incontinência. Então, claro, não existe receita de bolo para o tratamento da incontinência, o tratamento tanto medicamentoso, conservador, cirúrgico e esse que a neuromodulação traz raízes sacrais são opções de tratamento que trazem o quê? Qualidade de vida. É aquela paciente que deixou de fazer feira, deixou de ir para a igreja, deixou de sair com a família por conta da perda. E vocês têm usado também para dor pélvica crônica? Sim. Que é uma prevalência Outra importante. queixa, né? A dor pélvica crônica já é algo bem mais complexo. Porque, em geral, a dor pélvica crônica
está associada com componente de somatização, de catastrofismo, associada à ansiedade, depressão. O eletrodo medular tem indicação? Tem. Ao mesmo que a própria radiofrequência, que é quando você vai próximo do nervo e faz uma queimadura do nervo. Só que essas modalidades, elas têm que ser muito bem avaliadas, o candidato. Porque essa neuromodulação, em que eu faço um campo magnético e eu paraliso aquelas raízes e nervos que estão hiperativos e causando dor, elas vão tratar uma dor com lesão estrutural, ou seja, eletroneuromiografia, que é aquele exame de choquinhos que é feito na região pélvica, ela dá alterado. Mas a dor pélvica, na maioria das vezes, tem um componente muito de somatização e emocional que precisa ser tratado com componente psicológico e psiquiátrico. A dor pélvica crônica é aquele paciente que já chega, e quando chega para a gente urologista, ele já chega com 3 sacolas de tudo. Medicação de procedimento e exame. É uma sacola de medicamentos, uma sacola de ressonância. Ele já passou por todo mundo. Exatamente. Aí depois, geralmente, ele já vem aí com esse sequenciamento todo. Mas o fator mais importante é o psicogênico. Exatamente. E se não disser isso para o paciente, para até ele entender, não trata. Então a gente já, um ponto que a gente já bateu bastante aqui, pessoal, é que a urologia trata homens e mulheres. Sim, existem, ainda trata né? criança. Exatamente. Então, é o mundo. É o mundo, né? Então é completamente errado pensar, porque a urologia ela trata o gênito urinário, né? Então vai pegar rim, bexiga, testículo no caso de homem, próstata, mas existe rim, uretra, bexiga e uretra tanto em homem quanto em mulher, né? Agora vamos tocar no assunto que é bastante prevalente no caso da urologia, que são os cálculos, a pedra nos rins. Tá? Eu já sofri, infelizmente, com essa dor horrível. Dizem que é uma das piores, né? E fui parar, inclusive, lá no trauma. Quem me atendeu na época foi o Jânio. Não sei, ele ainda está na... Não. Jânio é da equipe, mas agora ele está em outro setor. Mas na urgência mesmo ele não está mais. Mas aí ele me salvou, tive que tomar morfina. Na época, eu era do internato e estava na época estudando para fazer prova, essas coisas, e aí acabou que a dor foi tão forte, aí eu nunca tinha tido sintoma nenhum, foi a primeira vez, eu achava que não tinha risco de ter isso e tal, e aí eu achei, cara, era uma dor horrorosa de ruim, foi na fossa ilíaca esquerda, e aí, cara, eu apalpava minha barriga, falei, cara, não tem irritação peritoneal, não tem nada, eu falei, cara, eu devo ter fibrilado à noite, fui pra alguma festa e tal, eu tô com uma isquemia mesentérica, eu vou morrer, porque a dor, a gente pensa que vai morrer, cara. Nossa. Aí eu fui parar lá no trauma, fui atendido lá com o pessoal, aí recebi morfina e tal, cara, e era um cálculo de 0,6, mas tava na Juve e tal, mas rolei e aí consegui fazer a terapia medicamentosa. Fala pra gente, assim, quais são as causas de cálculo renal e os tratamentos? Quais são os possíveis? Nem sempre é cirúrgico, né? Tem como o paciente fazer terapia de tomar remédio, né? É o nosso dia a dia, né? Então, o cálculo renal, ele... Pedra nos rins. Pedra nos rins, cálculo renal, todo tipo de nome aí a gente já escuta. E o dia a dia de nós urologistas vai girar em torno disso. Então, nem todo cálculo é cirúrgico, nem todo cálculo dá para tomar comprimido, nem todo cálculo dá para ficar em casa. E aí, às vezes, a gente tem que separar os casos mais graves. E, às vezes, você já escutou falar, fulano de tal tomou um comprimido e resolveu, fulano de tal foi para a cirurgia. Então, é importante que entenda que um cálculo renal é uma doença grave. Ela pode gerar uma pielonefrite, que é uma inflamação dos rins, e pode ser gerado por um cálculo grande ou por um cálculo pequeno. Então, cada paciente a gente vai tentar ver quais são, de fato, os sintomas de alarme e tentar diagnosticar o quanto antes para a doença não evoluir. Então, você tem que entender que o cálculo renal, o pior sintoma é a dor, mas nem sempre nós que estamos lá na porta da urgência está preocupado só com a dor. Eu sei que a dor é limitante, eu sei que o que ele levou lá pode ter sido a dor, mas o que a gente está preocupado também é se aquela dor e já não está secundário a um processo inflamatório do trato alto, dos rins. Por exemplo, quando você fala que teve uma dor abdominal, essa não é uma apresentação característica do cálculo. Inicialmente, a dor começa na região lombar, vai para a região das virilhas, nos homens vai para o testículo, na mulher vai para a vagina. Mas quando a doença começa a evoluir, vai dar uma dor abdominal difusa. É inclusive diagnóstico diferencial para as outras dores, aneurisma, que já pensou lá na frente. Mas eu falei, cara, eu pensei que ia morrer, porque a dor é insuportável. Mas pensar inicialmente em apendicite, em colecistite, tudo. Então, a dor, quando é provocada pela pielonefrite, ela pode mesmo virar uma dor abdominal. Os estudantes lá, às vezes, comem mosca mesmo. Às vezes, chega paciente com
alteração da função renal, leucocitose, febre e dor. Quando a gente vai ver, eles estão pensando em tudo no abdômen e esquece mesmo que o reto peritônio, depois de inflamado, ele vai gerar toda aquela sintomatologia. Então, de forma geral, os pacientes eles têm que ser atendidos, individualizados, para poder tentar a terapia expulsiva, foi o que você conseguiu, e aí usar algumas medicações para poder aliviar a dor, diminuir o risco de virar um processo inflamatório, dilatar a via urinária para o cálculo cair. Todo o cálculo vai cair? Não. Vai depender do tamanho, da localização, né, que às vezes os pacientes confundem. Eles acham que um cálculo dentro do rim é a mesma coisa de um cálculo no canal, que é a mesma coisa de um cálculo na bexiga, e são completamente diferentes, tratamentos diferentes. Tá? E aí a opção terapêutica vai depender do que você realmente está sentindo, de onde está seu cálculo, qual o tamanho do cálculo, e isso a gente só consegue mesmo ajudar na consulta. E o que causa um cálculo, um dos principais fatores é o fator hereditário. Então, se já há histórico familiar de cálculos, principalmente de primeiro grau, e um paciente que tem um hábito alimentar muito ruim, com ingesta de industrializados, sal, carnes vermelhas, pouca ingesta de água, esse é um candidato com maior chance de desenvolver a doença. Então, você precisa entender que, apesar do fator hereditário, o seu estilo de vida também vai contribuir na formação dos cálculos. Philanthus niruri, o chá de quebra-pedra. É verdade ou não? Serve ou não? O que me importa é que ele beba água. Então, qual é o fator? Né? A gente não pode prescrever um chá de quebra-pedra, mas a partir do momento que ele me ingere água, isso para a gente já é uma forma de tratar. Então, eu digo lá para os pacientes, tudo bem, você acredita, em uns pacientes realmente funciona, outros não, a gente não tem como lhe prescrever isso, mas a partir do momento que você me aumenta a ingesta de água, isso já me ajuda. Então, realmente, a gente não prescreve, mas orienta que faça uso. Desde que ele beba com bem muita água lá, tá tudo certo. Show. Outro ponto que eu queria trazer aqui como urologista. A gente sabe que o traumatismo raquimedular, tão prevalente aí quem frequenta o hospital trauma, e no Brasil e no mundo, é o politrauma. Ele é uma epidemia e que, infelizmente, ele traz uma série de complicações. Esse traumatismo raquimedular é aquela lesão na coluna vertebral, desde região cervical, torácica, lombar, que pode gerar fraturas e lesão medular. Tendo essa lesão medular, o paciente pode evoluir com algumas sequelas, dentre as sequelas motoras, de força, sequelas de sensibilidade, mas também eu posso ter sequelas do ponto de vista da bexiga, urinárias. Eu queria que tu trouxesse aqui pra gente o racional. É muito importante quando eu estou avaliando esses pacientes, já num pós-procedimento ou tratamento conservador que não precisou de cirurgia, fazer aquelas orientações em relação a evitar uma das consequências associadas a essa bexiga neurogênica, são infecções de repetição. Mas eu queria que tu trouxesse aí pra gente quais são os cuidados que esses pacientes que têm lesões medulares, portanto são tetraplégicos ou paraplégicos, que podem fazer para trazer uma maior cuidado na sua saúde urológica, bexiga e rins. Isso é realmente prevalência. Então, a gente já sabe que na nossa cidade, por exemplo, quando a gente tem um serviço de referência de trauma, a quantidade de pacientes que realmente chegam e que são assistidos inicialmente, mas que com uma consequência tardia, logo depois de sair dessa parte emergencial, vai vir as consequências da lesão. Então, a lesão, um trauma raquimedular, ele vai trazer consequências de convívio social, de forma inicial, né, que é muito difícil essa aceitação. E da parte urológica, vem uma doença que é uma doença extremamente estudada, é uma sub-área da urologia, que é a bexiga neurogênica. Então, o paciente, ele está lá, primeiro, ele mudou completamente a vida dele. Ele antes andava, digamos assim, a partir de agora ele já não anda, ele já vai ter todo um comprometimento psicológico, e ele vai ter que entender e aceitar uma doença, que é uma bexiga neurogênica. Aí o paciente, ele é rebelde, ele não aceita nem entender e nem os tratamentos de forma inicial, e na verdade a gente está preocupado com o futuro. Se o paciente decide por não entender a doença, não fazer os tratamentos, ele vai começar a piorar ainda mais tanto a função da bexiga, das complacências, digamos assim, encher e esvaziar a bexiga, mas a longo prazo ele pode causar um dano definitivo,
que seria uma bexiga atrófica, parada, sem função. Então, o primeiro ponto que eu sempre explico lá para os pacientes é que eles têm que entender a doença. A gente está preocupado, ele está preocupado com agora, a gente está preocupado com o futuro, e aí entender que aquilo ali faz parte do processo do sofrimento que ele teve, do trauma que ele teve, é entender que futuramente ele não vai precisar de cirurgias e tudo mais. E aí vem a questão do principal tratamento, que seria os cateterismo intermitente limpo. Então, primeiro, entender o que é, aprender a fazer, a aceitar, não ter medo de infecção, e isso faz parte do mecanismo do trauma raquimedular. É entender que a gente, para conseguir urinar, a gente tem um comando, mas a gente também tem um comando central. E esse comando central, às vezes, é perdido, ou completamente, ou parcial. Obviamente que isso vai depender do nível da lesão, mas tem que entender que o tratamento principal e devem ser orientados são os cateterismo intermitente limpo, de forma rotineira e tudo mais, para que a bexiga ela não piore ainda mais a função e que lá na frente não vá precisar de ampliação vesical e tudo mais. Então, eu acho que é a parte mais difícil, e eu tenho visto no consultório tudo, os pacientes inicialmente entenderem a doença, entenderem a consequência da doença e aceitar a forma de tratamento que seria o cateterismo intermitente limpo, entre outras inúmeras opções, desde a fisioterapia, medicamentosa e tudo mais. E aí vem outro questionamento, que seria, o paraplégico não tem filho, não tem ereção e tudo mais, e isso tem que ser discutido claramente com o paciente, que depende de vários fatores, inclusive do nível da lesão, do tamanho da lesão, digamos assim, da abrangência, e explicar e entender que é possível ereção, é possível ejaculação, é possível engravidar, é possível ter um convívio, e não necessariamente você vai estar perdido nesse sentido masculino, digamos assim, que é o que mais chega para a gente. Então, não é só infecção, não é só cateterismo, é todo um componente aí que envolve o sistema urinário masculino. Quanto a essa questão de bexiga neurogênica, eu tenho uma paciente que ela tem bexiga neurogênica, não necessariamente é só traumático que o paciente tem, e existe uma resistência. Eu vejo nessa paciente, porque ela tem um problema gástrico importante, tudo já teve que ser operado, inclusive foi uma cirurgia bastante difícil, mas ela tem a questão da bexiga neurogênica. E aí eu sempre falo, toda vez que ela vai, eu falo, já foi neurologista? Não. Porque a bexiga dela, resumindo aqui, pessoal, a bexiga dela se distende todinha, ela já tem comprometimento no ureter, e aí ela vai para o transbordamento. Ela urina 2 vezes por dia, isso ela já deve ter quase 30 anos já. Só que ela não vai, porque ela prefere ficar urinando por transbordamento do que fazer o cateterismo vesical. Como é que você faz para entrar na cabeça da pessoa que é importante? Vamos supor, essa paciente chegou para você. Como é que você vai explicar? É importante você fazer o cateterismo. Só fazer, você dá conta, não precisa chamar ninguém. Como é que vocês tentam explicar essa importância da própria pessoa cateterizar, colocar uma sondinha e esvaziar a bexiga? Que é o ideal, né? Que o próprio paciente faça parte do acesso, da forma de aprender. Eu sempre vou pelo caminho do futuro. Você tem que entender que se você não aderir ao tratamento agora, lá daqui a, 5, 6 anos, 10 anos, você vai perder seu trato urinário todo. Entendeu? A urina, tem que ser muito claro com o paciente. Você vai dizer, a urina vai voltar, seu rim vai parar de funcionar, você vai ter que ir para hemodiálise, você vai ter que fazer uma cirurgia para ampliar a sua bexiga, vai pegar uma parte do seu intestino e tal. Você tem que realmente ser agressivo, porque os pacientes, eles são muito difíceis de aderir. Inicialmente são muito difíceis. Não sei se o Luiz tem essa convivência nos ambulatórios dele lá, mas para a gente é muito difícil. O convencimento tem que ser exaustivo, a ponto de fazer carta, fazer documento, porque aí eles começam a dizer, mas eu não tenho luva, não tenho sonda, não tenho... Cara, não tem isso. Hoje em dia, a gente faz as cartas, faz a lista do que precisa, orienta os enfermeiros das regiões, das microáreas, ensinar, e tem que ser feito. Porque é pensar a longo prazo. O paciente não vai morrer de um trauma raquimedular, principalmente quando ele sai dessa fase aguda. Então, ele tem que entender que se ele não fizer agora, ele vai sofrer lá na frente. E aí você tem que deixar bem claro. E é isso que acontece, é isso que a gente vê, pacientes jovens usando sonda de demora, e isso vai perder a bexiga. Ele não tem outro caminho. A bexiga dele vai atrofiar, a bexiga vai parar, e aí, consequentemente, alguma coisa tem que ser feita. O desvio urinário vai ser feito, nem que seja mais na frente, mais idoso. E aí você começa a entender que se o paciente que cai de moto é o paciente mais jovem, é o que
teoricamente tem mais habilidade para aprender, né? Ninguém sabe até quando ele vai fazer, mas por um longo período que ele fizer, vai ser suficiente para manter a função renal dele preservada, que é o nosso objetivo. Então, ele não vai morrer daquilo, mas ele pode realmente adquirir uma consequência muito ruim e sofrer muito mais lá na frente, se ele não aderir àquele tratamento. Isso é muito interessante, um ponto que eu vou trazer agora em relação a transplante. A gente sabe que quando a gente fala de transplante, a pessoa logo pensa, nossa, então uma pessoa quando falece, uma morte encefálica, vai poder fazer a doação de órgãos. Fala um pouquinho pra gente sobre o transplante renal e quais são as principais causas que fazem com que uma pessoa chegue ao ponto de ter que transplantar seus rins. Transplante salva vida, transplante renal salva muito mais vida. Então, a gente sabe que só quem sabe realmente o que é uma hemodiálise, o que é ter que passar 3 a 4 horas a cada 3 dias de frente a uma máquina, esperando lá aquela filtração renal, o sofrimento que traz aquilo para o dia a dia, para o próprio organismo. Então, só quem passa por isso entende realmente a importância de um transplante renal. Então, o cenário do transplante renal aqui na Paraíba tem crescido muito, principalmente em João Pessoa, onde tem sido feito cada vez mais transplante. O pessoal da minha época de residência de Recife, quando chegaram lá, tiveram essa oportunidade. Infelizmente, aqui em Campinas, a gente está um pouco parado, não tem sido feito por outras questões burocráticas e equipe e tudo mais, mas realmente tem aumentado expressivamente a parte do entendimento sobre o transplante, não só de pessoas com acesso a esperar um transplante, como realmente dos doadores. Então, tem que entender que o transplante salva vida e que na função renal, principalmente quando o transplante dá certo, a gente tem que entender que na maioria das vezes vai dar certo por 1 ano, 2 anos, tudo, mas isso já é um tempo suficiente para ajudar a qualidade de vida do paciente, como também pode não dar certo. Mas para a gente que conviveu ou que convive com esses pacientes, ver eles saindo da hemodiálise é algo muito importante, é algo que causa um entusiasmo muito grande. Então, é aquele paciente que já estava na hemodiálise 2 a 3 anos, e aí ele consegue realmente sair daquela terapia. E sobre o que leva o paciente a ter uma doença renal, na maioria das vezes a gente encontra doenças que já vêm desde da patologia, uma patologia já crônica, ou estilo de vida, paciente que tem algumas doenças como diabetes e vai evoluir mesmo com a perda da função renal, ou alguma doença própria do rim que faz com que haja a falência do órgão, né? A gente teve caso aí no trauma de pacientes portadores de cálculos bilaterais e que por um quadro infeccioso extremo teve que ser feita a retirada dos 2 rins. Esse é um paciente que da diálise ele vai para a fila do transplante. Então, ele não tinha nenhuma doença prévia, os cálculos não tratados ou não conduzidos gerou realmente esse quadro de infecção generalizada, teve que tirar o foco infeccioso e aí o paciente ficou sem rim. Hoje ele é um paciente que está lá na fila do transplante há 1 ano. Esse paciente foi operado no dia 31 de dezembro, foi uma época bem assim difícil, né? E entre uma pandemia, no meio da pandemia e tudo mais. Então, realmente, há casos e casos, e a gente sabe que hoje ele está vivo e está esperando o transplante e possivelmente ele vai conseguir sair dessa situação. Então, a frase é: transplante é vida, transplante deve ser realmente cada vez mais estimulado. Acho que o transplante, igual o doutor Petrônio aqui está falando, existem os tipos de transplante que você recebe um órgão de um doador morto e existe um transplante do órgão com um doador vivo. Então, os dois ajudam muito, né? Os dois vão impactar bastante a população e eu espero que cada vez mais o transplante de rim seja mais divulgado, né? Exato, porque a saída do paciente da hemodiálise muda muito a qualidade de vida e a morbidade. A gente sabe que dentro da hemodiálise o paciente tem riscos de fazer doença arterial coronariana, fazer um infarto do coração, ter um AVC isquêmico, AVC hemorrágico, risco de infecção, trombose de fístula, trombose arterial, trombose venosa. Então, aquele paciente que chega na hemodiálise, a mortalidade dele é muito mais alta. Então, uma terapia, primeiro, claro, prevenção, né? Cuidar da hipertensão, cuidar do diabetes, fazer o acompanhamento urológico, não conseguir prevenir, infelizmente meus rins estão em falência,
seguir o acompanhamento hemodiálise e entrar na fila de transplante e ter a chance de ter um doador na família, ou um doador, ou receber o doador depois de um óbito, isso salva muito e muda o desfecho na vida desses pacientes. O paciente sai, ele muda completamente o risco o risco de morte, de vida dele, né? Vamos falar agora de um outro caso, que o ano passado a gente teve um jogador que quando ele foi vendido, era um jogador até bom, não sei se chama Jean-Pierre, ele estava se destacando e foi vendido para a Europa. Assim que ele chegou lá, nos exames para assinar um contrato, foi diagnosticado um câncer de testículo. E por incrível que pareça, esse ano, um artilheiro muito bom, ano passado se destacou muito, o Haller, que jogava no Ajax, ele foi para o Borussia e também no momento que ele estava para assinar o contrato com o Borussia, foi diagnosticado o câncer de testículo. O câncer de testículo, qual que é a prevalência? Aumentou? Sempre foi essa prevalência? Porque a gente teve assim, 2 jogadores, né, quando foi assinar. Aumentou muito os casos de câncer de testículo? O câncer de testículo é um dos cânceres mais graves que a gente tem na urologia. Assim como o câncer de bexiga, câncer de testículo são extremamente agressivos. E realmente a gente tem observado essa prevalência. Mas o principal, o ponto-chave aí da questão do câncer de testículo é ser uma doença assintomática. Então, normalmente, o paciente não vai ter sintoma algum. E aí, por isso que a gente orienta que aquele paciente que está aí numa transição entre criança, adolescente e depois vai partindo aí para a idade adulta, o paciente fica perdido. O menino, ele sai do pediatra e ele não tem mais nenhuma assistência até adoecer. Então, ninguém examina, ninguém sabe mais nada sobre o paciente. Ele fica abandonado. A menina vai para o ginecologista e o menino fica abandonado. Tanto é que a Sociedade Brasileira criou a campanha do Adolescente Vem pro Uro para poder tentar pegar esse paciente e chegar mais perto. Porque imagina lá um adolescente está tomando banho, palpa o testículo, sente 3 bolas, digamos assim, que é o que eles mesmos falam. Tem alguma coisa errada. Pode ser uma epididimite, pode ser um cisto, pode ser alguma coisa, mas pode ser um câncer de testículo. E essa prevalência nessa faixa etária de adolescente para adulto é muito maior, tá? E é muito mais agressivo. Então, os pacientes, eles precisam mesmo desse autocuidado, seja de se autoexaminar ou de procurar assistência, mesmo assintomático. Até mesmo porque no exame físico a gente tem que fazer a análise completa do paciente, no desenvolvimento peniano, desenvolvimento da bolsa testicular e tudo mais. Então, realmente tem aumentado a prevalência e é assintomático. Então, infelizmente, é no exame desse aí, de admissional, incidentalomas, que a gente descobre a doença. E aí é no banho que o paciente vai palpando e sente igual no banho, na mama, que ele tem que abrir o palco? Não é um autoexame estimulado, você não vai fazer com que o paciente faça isso, não existe uma obrigação para isso, mas no conhecimento do seu corpo você pode perceber realmente. Infelizmente, alguns nódulos são intratesticulares e a gente não consegue palpar. Em alguns casos de hematoespermia, que é sangue no esperma, chama um pouco mais de atenção. Algumas ultrassonografias vê microcálculos, onde na verdade pode ser áreas tumorais. Existem ainda também alguns pacientes relacionados à infertilidade ou abortos de repetição, onde essa relação não é comprovada cientificamente, mas em alguns pacientes eles podem se apresentar assim. Então, tem que ser investigado. Um ponto que sempre deve permear aí teu consultório: impotência sexual. Eu queria que tu trouxesse pra gente qual o racionale do paciente quando chega. Primeiro que ele já é difícil querer ir, né? Quando ele decide ir, ele está extremamente temeroso de possíveis diagnósticos e o que fazer, e às vezes se sujeita a um remedinho da farmácia com riscos cardíacos que já são conhecidos. Como é que a gente pensa em tratar, no cuidado do paciente que tem uma queixa de impotência sexual? É tão importante como impotência, tem chegado muito a ejaculação precoce. Então, eu até acho que eles têm perdido o medo. Então, chega muito. O pior que eu tenho visto é que chega muito mais cedo. Eles estão vindo muito mais cedo. Então, tem pacientes jovens procurando por conta de impotência, de ejaculação precoce, onde a gente imagina que a principal fisiopatologia não seria uma doença de base, seria mesmo o estilo de vida. Então, o estilo de vida mais sedentário, alimentação ruim, todo esse componente que a gente tem acesso, que seria pornografia muito mais fácil, tem causado esses problemas tanto de ejaculação como de ereção. Então, tem tido no consultório muito mais pacientes jovens, tá? E tem que entender que
quanto mais novo o paciente, menor é a chance de ser uma doença de base e sim ser uma doença psicogênica. Tá? Então, a gente tem que deixar isso claro para o paciente. Às vezes eles querem chegar lá no consultório e receber uma receita de um comprimido que vai torná-lo super-herói. Aí o paciente é sedentário, obeso, fuma, usa droga, não faz nada para que tenha qualidade de vida. Não vai resolver. Ele vai tomar um caminhão de Viagra lá, ditada da fitada, e não vai resolver, porque ele está perdendo a parte do tratamento inicial, que seria uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, a primeira coisa que tem que pensar, qualidade de vida e o fator psicogênico. E pensando nessa questão, voltando aí em técnicas, por exemplo, a gente abriu umas caixinhas de pergunta e uma das perguntas foi se fazer a vasectomia gera impotência, se tem risco de gerar impotência. E se pode voltar, né, depois. Vasectomia significa fazer uma ligadura, cortar o ducto deferente. É o que leva o espermatozoide que é produzido no testículo até a vesícula seminal, onde ele vai ficar lá esperando a hora da ejaculação. Não causa nada. Inclusive, tinha uma relação, um estudo antes que falava da relação vasectomia com o câncer de próstata. Um novo estudo, muito melhor, com N muito maior, muito mais indexado, comprova que não há relação de vasectomia com o câncer de próstata. Né? O que a gente sabe é que a longo prazo, a muito longo prazo, ele vai alterar um pouco a produção da testosterona, mas isso não tem uma relação direta com a função sexual. Então, fazer vasectomia é um método contraceptivo definitivo e que é muito mais prático do que para a mulher fazer uma laqueadura. Né? E aí, no sentido de reversão, que seria uma cirurgia de volta à patência, a gente tem hoje em dia técnicas muito melhores, fio muito melhor, microscópio, e isso permite que realmente essa cirurgia aconteça. É feita uma recanalização dos ductos e com grande chance de patência. E aí, quando a gente fala sobre patência, é a presença de volta, ou seja, ter novamente espermatozoide no esperma, o que não vai garantir gravidez. Né? Uma coisa é você ter espermatozoide, se você vai conseguir engravidar ou não, é outra história. Mas a cirurgia de reversão é possível, grande chance de sucesso, e a gente entende que quanto mais rápido for a cirurgia de reversão, digamos, 2 anos após a vasectomia, as chances chegam a mais de 90% de patência e gravidez, né? Que é uma consequência. Mas é tudo história e é um método muito seguro. Eu já ouvi falar, já tive um paciente que falou que depois da vasectomia o pênis diminuiu, tudo. A pessoa escuta, o urologista escuta muita coisa, né? É quase um psiquiatra. Então, realmente eles atrelam isso. Mas é importante, e hoje em dia tem sido muito mais evidente isso, que o paciente saiba de tudo sobre a cirurgia, para que depois não fique atrelando algumas comorbidades que ele já tinha antes, algumas queixas que ele já tinha antes, a um procedimento que é bem seguro. Nas caixinhas de pergunta que eu abri, um rapaz perguntou aqui, segurança do uso de hormônios. Eu acho que não deve ser reposição hormonal, deve ser testosterona. patológica, deve ser para performance muscular. Como é que é essa questão de testosterona? Qual a segurança? Tá todo mundo usando e o pessoal vai para você. É injeção, é comprimido. E aí, a segurança para o componente hormonal final? Isso é um tema extremamente discutido, né? Ele meio que fugiu da área da endócrino, da urologia, até a parte da nutrologia. Então, eu sempre divido assim, aquele paciente que está na academia querendo uma performance total naquele mês, naquele ano, e ele esquece da consequência daqui a 2, 3 anos. Né? Então, a pior consequência para o homem, principalmente no homem na fase reprodutiva, é fazer o bloqueio do eixo. Né? Você está lá fazendo hormônio, se chega muito mais hormônio, quem produz, ele vai parar de produzir, ele vai entender o que, está chegando muito hormônio, vou parar a minha produção. E aí ele vai bloquear o eixo que envolve a espermatogênese, que é quem produz os espermatozoides, e também vai bloquear o eixo hormonal fisiológico. Né? Então, essa é a grande consequência, é você, ao pensar em ganhar músculo, ganhar status, ganhar tudo de forma mais rápida, pensar no futuro. Então, você tem que entender que se existe hormônio lá para vender, é porque existe a hora certa de tomar, a pessoa certa para tomar. Não é para chegar lá e tomar
por uma consequência rápida, sem pensar na consequência futura. Então, esse é o ponto principal. É o cara jovem que chega lá no consultório 2 anos ou 3 anos depois com o testículo atrofiado, sem produzir mais espermatozoide e querendo engravidar. Pô, infelizmente você aí fez uma escolha lá atrás que agora vai ter que ter um pouco de paciência para a gente voltar ao eixo de produção, tentar que ele volte, né? Nem sempre é possível, na maioria das vezes sim, por um tempo de medicamento e tudo mais, ele pode voltar, mas que de fato ele só deve ser usado quando indicado. E aí o outro grande questionamento é sobre a relação testosterona e câncer de próstata. Sim. Então o cara no distúrbio neurogênico, que é aquele paciente que já está na idade um pouco mais na frente, que começa a apresentar sintomas como queda de libido, começa a ficar um pouco mais fadigado, a gente começa a pensar, esse paciente já está entrando numa idade de falência hormonal, a gente vai lá investigar. A partir daí, quando a gente dosa hormônio, confirma que realmente está baixa a produção dele, é que a gente vai começar a planejar um tratamento para ele. É a hora que entra a reposição, seja oral, que hoje em dia a gente ainda não tem uma expressão muito grande, mas principalmente injetáveis, os adesivos, os sprays, os desodorantes, que são todas as formas que a gente tem disponível hoje. Então, a escolha da forma de usar, do jeito de usar, vai depender da necessidade. Então, o paciente que está mais na frente, esse paciente vai ter uma indicação, e é por isso que o remédio existe, e também tem que estudar a relação e chance dele desenvolver o câncer de próstata. Então, os estudos mais novos, eles comprovam que não há, de fato, uma relação direta com o câncer de próstata e o hormônio, mas que esse uso deve ser cuidadoso, porque pode estimular a célula cancerígena a desenvolver. E aí eu queria abrir um ponto ainda sobre o Novembro Azul, voltando lá, que quando a gente fala sobre câncer de próstata, diagnóstico precoce, é muito mais importante essa frase de diagnóstico precoce do que prevenção, né? Porque a gente entende que quem tem essa composição genética de desenvolver a doença, ele está muito mais propenso a ter a doença. A gente não sabe em que época da vida ele vai ter, mas ele vai ter, a chance é muito alta. Então a gente fala, e o certo deveria ser Novembro Azul, diagnóstico precoce, e não necessariamente prevenção. Obviamente que a ida para o urologista é uma forma de prevenir, né? Mas se a gente fosse traçar em miúdos, o Novembro Azul, que é a ida mais rápida para o uro, seria diagnosticar precocemente. E aí envolve, se você já tem essa predisposição, você faz lá uma reposição hormonal de forma desequilibrada, a chance de você desencadear a doença é um pouco maior. Só reforçando, porque assim, é o câncer mais prevalente nos homens no Brasil, e o ano passado morreram cerca de 44 homens por dia devido ao câncer de próstata. Então é muito importante, quem nunca foi no uro, procurar um uro, né? Se já tem mais de 40 anos ou 50? 45? É o seguinte, de 45 são os homens que têm grupo de risco. Homens com histórico familiar, principalmente em primeiro grau, os negros, os obesos, né, que entraram mais recentemente, mas esses são grupo de risco. Entendi. Então, nessa faixa etária, 45, é meio que obrigatório. Os outros homens, que são os brancos, sem histórico familiar, 50 anos. Agora, de 40 a 45, você tem que individualizar o caso. Um paciente sintomático, alguma outra história. Abaixo de 40, realmente a gente tem tido menos indicação. Há alguns relatos na literatura, até em Recife, na minha época mesmo de formação, de casos com 36 anos, 39 anos, mas são casos completamente fora do padrão. Então, pela sociedade brasileira, 45 anos os grupos de risco e 50 anos para a população geral. Acho que a gente deixou bem claro de que o urologista é muito mais do que saúde do homem, muito mais do que próstata. Exatamente. Acho que o nosso objetivo aqui do podcast Médico para Paciente foi alcançado, porque a gente trouxe informação, conhecimento e fazer com que o nosso paciente fique mais ativo nesse processo de autocuidado. Queria agradecer a presença e deixo aqui uma frase final para tu colocar para a gente. Eu acho que a urologia em si é uma grande especialidade, né? Tanto é que hoje em dia a gente é subdividido, assim como as especialidades de vocês. Hoje em dia tem urologista que só trata criança, só trata mulher, só trata bexiga, só trata cálculo, devido à grande abrangência. Então, entender a urologia como próstata é realmente um retrocesso. Obviamente que nós somos a única especialidade que, de fato, trata a próstata, principalmente na parte cirúrgica.
A gente vem junto com os oncologistas para a parte da radioterapia, a medicina intervencionista para fazer os bloqueios das hiperplasias prostáticas e tudo mais. Mas, de fato, operar a próstata normalmente somos nós. Tanto é que o cirurgião oncológico às vezes não entra na área porque é realmente mais específico. E aí a urologia é isso, é um mundo, é de criança, mulher, idoso, tudo. Então, o grande ensinamento o urologista está para ajudar, principalmente nesse sentido aí dessas doenças mais prevalentes. Queria encerrar, muito obrigado, Dr. Petrônio, por fazer parte do nosso projeto. Valeu, Luiz. Pessoal, tudo de bom. Não esquece de seguir a gente no @de médico para paciente. O episódio ele vai estar no Spotify, vai estar no YouTube daqui a algumas 3, 4 semanas provavelmente. E qualquer coisa, estamos em contato. Tem aí o nosso Instagram, faz perguntas nos comentários da live que a gente vai respondendo. Abraço a todos.